Boa noite a todos. Capitão, eu queria fazer uma colocação, não é bem uma pergunta, mas eu queria fazer uma colocação porque eu já fui vítima também desses detalhes da questão de trânsito. Eu tenho uma empresa e na empresa da gente nós tínhamos 6 motos. 6 motos legalizadas, todas as motos emplacadas. E hoje a gente tem 3. Vendi 3 que ainda consegui vender sem multa. Mas a prática da multa que o Estado tem colocado dentro principalmente da Bahia, que é a prática da multa de arrecadar, da prática da carteira de motorista que custa um absurdo, que as pessoas carentes não têm condição hoje de tirar uma carteira, que carteira agora virou coisa para poucos, não é para todo mundo. Acho que não é todo mundo que tem a condição financeira de tirar e a questão do conhecimento para tirar a carteira. Aí é onde eu venho, às vezes, quando eu estou sozinho, pensando na burocracia do Estado e da União e às vezes do município, na dificuldade de legalizar o cidadão que precisa trabalhar e de tirar o ganho do seu filho, o ganho para levar o pão, a escola e a educação do seu filho para dentro de casa. E este cidadão que não tem a condição, capitão, de fazer tudo isso, termina sendo marginalizado pela sociedade, pelo Estado, pela União e pelo município, porque não dá a condição do cidadão ter essa estrutura da carteira de habilitação, como, por exemplo, eu milito politicamente, tenho minhas empresas em Xique-Xique, e às vezes me questiono por que Xique-Xique ainda não se tira uma carteira de motorista, não se tira uma identidade, uma habilitação, e um CPF, e nem se tira uma certidão negativa às vezes porque a internet não funciona, e a gente que é o cidadão, que o senhor já deve ter sofrido com essas burocracias do Estado e da União e dos municípios, que não faz o seu dever de casa e quer cobrar de todos nós que somos cidadãos e que somos cidadãos de bem, que quer trabalhar, produzir, gerar um emprego, e que se continuar me sobrou 3 motos nas minhas empresas que vou ter que desfazer. Sabe por quê? Por abuso de alguns policiais em Xique-Xique, de pegar a moto legalizada, e no momento minha moto está legalizada, meu reboque emplacado, o camarada com capacete, mas o funcionário não tem habilitação, aí ele empurra a multa máxima na moto, a moto não presta mais para nada, entendeu? Mas eu não posso, capitão, multar o município, nem a União e nem o Estado pelo fato de que aqui não tiram habilitação. E aí se torna a dificuldade, e aí é onde eu digo, precisa sim o município, o Estado e a União, nesse exato momento, ter uma reflexão diante de tudo isso, pelo momento que a cidade passa pela questão do rio, pela questão da seca, pela questão do desemprego, pela questão de tudo que nós estamos passando de um mau momento no Estado, na União e no município, e no geral pela questão maior que é a seca. A gente tem uma grande dificuldade hoje de dar condição aos nossos filhos para trabalhar, para produzir, para educar, para tudo isso. E a gente está passando por um pente fino na região e principalmente Xique-Xique está pagando um preço maior porque aqui a gente não tem as instituições para se legalizar. E aí é onde eu acho que a sociedade e vocês, mototaxistas, que estão mais sofrendo aí, eu acho que tem que procurar a Câmara de Vereadores, procurar o prefeito, procurar as entidades, juiz de direito e todo mundo para que a gente possa fazer aí o quê? Um feirão. Fazer uma forma de legalizar, do Estado entrar com uma parte, o município com outra, vocês com outra, para fazer a legalização, primeiro da habilitação e depois, por que não dizer, dessas motos. Eu acho que está na hora e que não pode deixar Xique-Xique parar por falta de transporte. Muito obrigado. Amigos da TV Espinha de Peixe, Grupo Sertão de Comunicação, nos encontramos aqui com o capitão Marcelo, que nesta noite, por sua vez, ele esteve dando uma palestra aos motociclistas aqui na cidade de Xique-Xique. Capitão Marcelo, boa noite, obrigado pela entrevista e fala pra gente a respeito da necessidade desta palestra hoje aqui na cidade de Xique-Xique. Boa noite. A necessidade se fez por conta de alguns questionamentos
né, da população de Xique-Xique, principalmente dos mototaxistas, com referência às blitz, né? Eu prestei hoje alguns esclarecimentos hoje referentes à questão de condução dos veículos, as questões relacionadas também à regularidade desses veículos e dos seus condutores, alertando-os para a importância de estar sempre conduzindo o veículo munido dos documentos de porte obrigatório, para que não venha acontecer qualquer tipo de adversidade, a exemplo de um acidente de trânsito, que possa culminar no óbito de alguém e que daí possa-se ter os meios de se remediar essa situação, né? Como, por exemplo, a entrada no seguro DPVAT, né? Uma vez que a pessoa pode ficar impossibilitada de exercer suas funções por muito tempo. Enfim, hoje nós tratamos aqui de situações, de questões básicas e necessárias para uma boa condução do trânsito, né? E as blitz têm ocorrido por conta desse não cumprimento de algumas normas, de alguns preceitos que estão estabelecidos no Código de Trânsito e também atinente mediante recomendação superior. Nós temos recomendações de estar intensificando essas abordagens, essas blitz, não só para coibir essa prática de circulação de veículos irregulares, como também está coibindo a circulação de armas, drogas, enfim, estamos coibindo de toda sorte delitos que possam atrapalhar o bom andamento e sossego da sociedade de Xique-Xique. Capitão, com relação às jovens que andam com as suas motocicletas, com 2, 3, até 4 pessoas e às vezes embriagados e portando até ali a garrafa de bebida, como nós já flagramos isso, nós da TV Espinha de Peixe. Qual é, naquele exato momento, qual é a providência a ser tomada para que esta situação não venha se repetir mais? Perfeitamente, esse é um caso que, inclusive, eu já flagrei por algumas vezes, né? É uma situação quase que corriqueira aqui na cidade de Xique-Xique e a Polícia Militar tem procurado, no momento da abordagem, verificar, né, a procedência do veículo, verificar os documentos de porte obrigatório do veículo e do condutor. Sendo o menor, nós vamos pedir que ele traga o responsável, no caso o pai, né, ou a pessoa que seja o proprietário legítimo do veículo, e de lá nós vamos verificar a regularidade do mesmo, conduzi-lo, né, fazer a apreensão deste, se ele estiver regular, notificá-lo por conta dele estar conduzindo o veículo sem os documentos de porte obrigatório, sem a carteira de habilitação, sem o CLRV do exercício atual, e se verificando também o uso de bebidas alcoólicas, começar, ainda não iniciamos esse trabalho, mas nós vamos estar aplicando o constante na lei seca, né? Uma lei que está amplamente divulgada em todo o território nacional. Tá, ok, este é o capitão Marcelo, responsável por esse trabalho que está sendo realizado aqui nesta região. Não está sendo feito apenas em Xique-Xique, mas também nas outras cidades também, né, capitão, esse trabalho? Não. Esse trabalho, existe a recomendação de ser feito em todas as cidades que estão sob a responsabilidade do 7º Batalhão, que engloba atualmente 23 cidades, né? E essas operações, né, essas blitz ocorrem nas 23 cidades em dias alternados, de modo que pode coincidir estar ocorrendo em 2, 3 ou 4 cidades no mesmo dia. Capitão, quais foram os maiores questionamentos por parte aí das pessoas que vieram assistir a palestra do senhor? Muitos alegaram que não tem condições de estar tirando a carteira nacional de habilitação, outros questionários que não tem recurso para adquirir um veículo em situações regulares, enfim. Os questionamentos pairaram basicamente sobre questões sociais, sobre questões relacionadas a poder pecuniário. Mas, infelizmente, essa é uma questão que a Polícia Militar não pode arbitrar, porque nós cuidamos da segurança pública, né, e temos o dever de fiscalizar. Infelizmente, a gente não pode estar dando um direcionamento diverso do que está contido no Código de Trânsito e nas recomendações dos órgãos superiores, né, dos nossos comandantes, por assim dizer. Capitão Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Espinha de Peixe. E qual a recomendação aos motociclistas, capitão Marcelo? Minha recomendação é que, diante das nossas
da relação das nossas blitz, que os motociclistas procurem se alinhar ao que preconiza a lei, usando o capacete, usando o retrovisor, deixando o seu veículo em condições de tráfego, né, de trafegar bem, né, de estar sempre conduzindo, quando conduzir alguém no garupa, também informar essa pessoa da necessidade, da importância de também estar usando o capacete e, enfim, na medida do possível, estar tentando regularizar seus veículos, está também procurando providenciar a sua carteira de habilitação. Eu tenho certeza que, alinhando a essas regras de trânsito, a essas leis, certamente nós vamos melhorar e muito a qualidade do trânsito aqui em Xique-Xique e reduzir principalmente a quantidade de acidentes. Tá certo. Agradecemos aqui a presença do capitão Marcelo, com imagens de Fabiano Santos, Caio César para a TV Espinha de Peixe, o Grupo Sertão de Comunicação.